Bom dia, pessoal! Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cotia, bom dia a todos os amigos que nos seguem na live. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Então, pessoal, eu tenho tido aí algumas dificuldades na questão técnica. Uma hora é a luz, outra hora é a internet. Vamos entender, né, que as redes andam bem sobrecarregadas. E aí acontecem problemas técnicos e por isso eu não pude estar com vocês na sexta-feira, tá? Muito bem, hoje eu tenho alguns assuntos bem importantes, né? São bacanas da gente dar sequência. E eu quero abrir esse programa comemorando, né? O programa Vida em Movimento fez 2 anos, no dia 8 de maio, né? Então, nós não pudemos comemorar aqui com vocês, infelizmente, era essa uma das ideias no programa de sexta-feira, mas como não deu, tudo bem, faz parte, né? Passamos aí por datas importantes e cada um fez aquilo que pôde fazer nesse momento, né, turma? Então, nós tivemos aí o Dia das Mães, né, que foi um momento bem inusitado, né, uma forma bem inusitada de todos passarmos por ele. E algumas pessoas se reinventaram, eu soube de várias coisas bacanas, bem legais que aconteceram, outras nem tão agradáveis, né? Mas assim, eu soube de casos de mães que fizeram conferências, né, pelo Zoom, outras fizeram conferência pelo WhatsApp e outras pelo Skype. Então, assim, a tecnologia trabalhando a favor da manutenção das relações sociais, porque o isolamento vem trazendo aí algumas consequências que são importantes de serem olhadas, né, gente? Uma das consequências que está aí rolando, solto e que é importante de ser olhado é a depressão. Muitas pessoas entrando em depressão justamente porque estão isoladas de uma forma compulsória, né? De uma forma onde elas não têm como estarem entrando em contato e aquela tendência que elas já carregavam, que era a tendência da depressão, né? Porque a depressão ela não surge de repente, ela é uma construção, ela vai acontecendo. Então ela está sendo hoje em dia muito mais insidiosa, muito mais séria, né, gente? Então isso é algo para ser olhado, sim. Principalmente entre o pessoal mais idoso, né, ou um pouco mais experiente, vamos dizer assim, muitas pessoas estão manifestando os sintomas de depressão de uma forma bem séria, viu, pessoal? Bem séria mesmo. Isso está trazendo algumas preocupações, alguns olhares necessários, tá? Então, se você souber que o seu idoso, que aquela pessoa que você ama tá ali um pouco mais isolada, que tá isolada, né, como todos, mas que tá trazendo alguns sintomas de depressão, de desistência, de não querer se alimentar, de falta de ânimo com relação à vida, etc., procurem estar mais perto, porque a depressão ela é assim. Eu soube há pouco tempo de casos, né, de pessoas, de senhores e senhoras que inclusive emagreceram muito com esse processo. E isso é muito ruim e preocupante, porque quando a pessoa entra no processo do emagrecimento por conta da depressão, a tendência do sistema imunológico dela decair é muito grande, tá? Então, isso eu me refiro então à depressão de pessoas com mais idade, mas eu me refiro à depressão de qualquer outra pessoa que você conheça que esteja já manifestando esse tipo de sintoma, tá, gente? É muito importante ser olhado, tá? É muito importante ser cuidado a tempo, né? Toda vez que a gente pega alguma coisa no começo, é bem mais fácil de ser tratado e cuidado do que quando a gente, então, vai olhar mais para frente. O programa de hoje, ele, então, está dedicado
ao aniversário, né, de 2 anos. Parabéns ao programa Vida em Movimento, que vem aí trazendo para vocês, ao longo desse tempo todo, vem trazendo para vocês não notícias da mídia de uma forma geral. Eu normalmente não me envolvo e não trago aqui para esse programa questões políticas. E mesmo assim eu estou censurada no Face, eu não entendo por que, estou colocando aqui sim, até para quem for do Face e puder rever isso, eu agradeço. Porque hoje em dia os comunicadores estão sendo muito olhados, né? Talvez até vigiados, eu não sei por que razão. O programa Vida em Movimento sempre pautou e sempre se colocou a serviço da conscientização, de ampliação de consciência de trazer para vocês aí dicas para que vocês possam ter uma vida mais construtiva, né? Com escolhas mais conscientes e uma vida mais construtiva para todos. Então, eu estou falando isso para vocês, estou compartilhando isso com vocês, até mesmo porque eu não vou esticar muito o programa. Eu venho trazendo aí uma série chamada Cocriação, e a cocriação, gente, ela é algo que a gente já faz, independente de nós estarmos conscientes ou não. A diferença é que quando a gente está fazendo uma cocriação consciente, nós podemos direcionar para aquilo que a gente está querendo para a nossa vida. Olá, bom dia, queridos. Sejam todos bem-vindos. A turminha que está entrando, vamos então dar continuidade à série. Nos programas passados eu falei resumidamente sobre essa consciência de que todos cocriamos, independente de nós acreditarmos nisso ou não. Já falei também sobre a questão das nossas crenças, da forma como as nossas crenças interferem na nossa cocriação. A questão hoje que eu estou trazendo, e é importante da gente olhar, muito importante mesmo, é essa noção de merecimento, né? Então, o merecimento, ele está contido, está envolvido em todo o processo da cocriação. Merecimento é um auto-julgamento, né? O merecimento é um valor que cada um tem e que cada um vai, avaliar se acha que é merecedor ou não de algo, tá? Então, é importante a gente olhar para isso justamente porque é um conceito que nos é passado de tal forma aonde nós vamos manifestar esse merecimento nos limitando ou nos permitindo mais ou menos alguma coisa. Então, gente, a questão do merecimento, ela está intrínseca no co-criador, tá? No co-criador consciente, tá? Porque, insisto, todos co-criamos naturalmente. Muito bem. Então, o co-criador consciente, para que possa ter liberdade, para que possa ter acesso, né, às ondas criadoras de fato, para que você alinhe a sua vontade com a vontade do Criador, de Deus, para que você consiga, então, acertar, né, naquilo que você quer que aconteça para a sua vida, é preciso, então, olhar para o seu conceito de merecimento. Muito bem. O que é, então, merecimento? Merecimento, quando a gente é criança, a gente vai e ouve, você não merece ganhar a bala porque você foi feio, bobo, chato, e você fez uma coisa que não devia ter feito. Aí, chega num outro momento, você ouve, você vai ganhar uma bala porque você mereceu, você fez o esforço e conseguiu atingir a meta. Aí outro diz assim, você não merece nada além do que você já tem, porque você não fez mais nada do que a sua obrigação. E aí o conceito do merecimento, ele vai se instalando, se estabelecendo dentro de nós de uma forma boa, construtiva, ou de uma forma negativa, né? De uma forma destrutiva, vamos dizer assim. Então é importante que você olhe agora para si e se pergunte, como que é
essa questão do merecimento dentro de mim. Como que fica isso? Eu me dou reforços positivos, né? Porque na verdade o merecimento ele está conectado a reforço positivo ou reforço negativo, tá? Queira ou não queira, é por aí. Então, se eu faço uma coisa legal, eu recebo um reforço positivo. Se eu faço uma coisa que o meio considera como não legal, não bacana, então eu recebo um reforço negativo. Então, nesse movimento de reforço, positivo ou negativo, eu vou construindo, então, os meus projetos de vida. Olha só como isso é importante, gente. Pautado, baseado em cima do meu conceito de merecimento, eu vou construir os meus projetos de vida. Se quando eu era ali criança, eu ouvi que eu não mereço ter nada, todos os meus projetos, e eu dei aquilo como certo, e criança dá como certo com muita facilidade, né? Porque ela é toda emoção. Então, se aquilo tocou nela de uma forma emocional, se ela, a partir daquele momento, ela acredita que ela vai agradar mais o papai ou a mamãe, não tendo nada, não conquistando nada, ela vai fazer com que essa crença, que aí se torna uma crença, incida em todo o resto da sua vida. Então, e isso vai para o inconsciente, porque joga para o automático. E quando você joga para o automático que você não merece alguma coisa, mesmo que o tempo tenha passado e você diz, bom, agora eu já sou mais experiente, agora eu já sei, então agora eu mereço, o seu inconsciente, de alguma forma, ele te sabota. E aquilo que você está conquistando, você, por alguma razão, por algum mecanismo interno, você sabota e você perde. E você me diz, bem, então como que eu faço para resolver isso? Bem, existem várias formas para nós podermos resolver isso. Nos programas anteriores eu venho falando do Ho Oponopono, convidando e sugerindo vocês a praticarem o Ho Oponopono para consigo mesmo. Então, a criança, né, por exemplo, a Nirley criança, e eu digo para a Nirley criança, por exemplo, que você pode dizer para você mesmo aí, eu te amo, me sinto muito que tenha sido assim, me perdoe por ter acreditado nisso tudo, te amo, minha criança, e sou grata por você estar presente na minha vida. Muito bem. Isso tudo faz com que eu movimente uma energia de ressignificação, para que eu vá desconstruindo aquele conceito de não merecimento para um conceito de merecimento, migrando, né, saindo de um lado para o outro. Nesse movimento pendular que é a nossa vida mesmo, aqui na terceira dimensão. Muito bem. Sugeri também que você pense, né, nas máximas, que é a sequência do eu confio, eu entrego. Aliás, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Eu entrego aquilo que eu não dou conta. Porque se eu não dou conta, que adianta ficar batendo na tecla, né? Então eu entrego. Eu confio que o resultado que virá será o melhor, porque é aquilo que, já que eu não dei conta, aquilo que virá será bom, porque eu entreguei para algo maior, para algo que eu reconheço como sendo positivo e que tenha a capacidade de me ajudar. Então eu entrego, eu confio, aí eu aceito, claro, preciso aceitar, porque não adianta nada eu entregar confiando e não aceitar o que vier, porque não adianta ficar no mimimi, né? Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Muitas vezes o eu quero que não é a melhor fórmula, não é a melhor maneira. Se fosse a melhor fórmula e maneira, aquilo já estaria sendo eficiente, eu já estaria utilizando isso de uma maneira construtiva na minha vida. E se isso não está trazendo resultado, então que tal aceitar a coisa de forma diferente para conseguir um resultado diferente, né? E agradeço, claro, agradeço porque
certamente foi o melhor que veio. Então, esses dois movimentos que eu já sugeri anteriormente, são movimentos importantes para que a gente possa ser um co-criador consciente. Hoje eu estou falando, então, no merecimento para que eu possa ter essa consciência do quanto que eu me permito, né? Porque o merecimento está diretamente ligado à autopermissão. Se eu digo para mim, eu mereço, então eu estou dizendo para mim, eu me permito. Se eu digo para mim, eu não mereço isso, eu digo para mim, ao mesmo tempo, eu não me permito a isso. É importante esse conceito, gente. Eu não mereço, eu não me permito. Eu mereço, eu me permito. Então, eu quero algo melhor e diferente para minha vida e eu penso, eu mereço algo melhor e diferente? Então, eu vou entrar naqueles conceitos que estão ali guardados no meu inconsciente, no meu emocional, e vou verificar. Aquela menininha, né? Aquele menininho, merece? Eu mereço isso? Por exemplo, vamos pegar aí o exemplo de um carro, porque fica fácil, né? Todo mundo quer comprar um carro novo, e isso é legal. Eu mereço, eu quero um carro novo assim, assim, assado. Puxa, que legal. Mas, assim, aí eu vou e me pergunto, eu mereço esse carro novo assim, assim, assado? Eu mereço? E eu posso dizer pra mim, sinceramente, tá? Eu posso me ouvir lá no fundinho dizer, imagina que você merece um carro desse. Pra que você quer um carro desse? Que besteira, que bobagem. Você merece o que você tem e olhe lá, já é muito. E aí eu pergunto, por quê? Por que eu não mereço um carro melhor? Por que eu não mereço um carro zero, com aquele cheirinho de zero, de carro zero, que é gostoso? Por que eu não mereço um carro maior? Por quê? Né? É todo um questionamento que eu vou criando para mim. E eu vou ouvindo o meu interno, o meu emocional me respondendo. Então eu posso perguntar, por que eu não mereço um carro novo? E lá no fundo vem, porque você vai chamar atenção, ou porque você vai ficar exibicionista com isso, ou porque sua mãe não deixa. Né? Pode vir essas respostas, cada um vai encontrar a sua resposta, cada um vai ouvir isso. Porque lá na infância eu ouvi minha mãe falando, ou meu pai falando, minha avó falando, tarará, eu ouvi eles falando que o vizinho comprou um carro zero, e olha só como eles são exibidos, né? Imagina que eles merecem uma coisa dessa. Imagina que bobagem. Imagina. E aí você guardou aquilo para você. Então, comprar um carro novo, zero, não agrada o papai e a mamãe. Comprar um carro novo, zero, não agrada os vizinhos. Então, eu não vou fazer isso porque eu não vou desagradar meu papai e a minha mamãe internos, ou meu vovô e minha vovó. Eu não vou desagradar as pessoas que eu amo internamente. Então, eu não mereço comprar um carro zero porque eu vou acabar perdendo o amor dos outros. Isso é uma fala interna, gente. Isso é uma fala emocional. Isso é uma fala que não tem lógica. Essa é uma fala que brota do nosso inconsciente porque a gente jogou para ele lá criança. E aí eu te pergunto, você merece? O que você merece? O que você se permite? Aí então eu chego à conclusão, ok, então, mas foi naquela época, e por que isso está ressonando agora? Por que isso faz diferença agora? E eu digo para você, porque eu ainda estou em busca e vou continuar em busca do amor e do reconhecimento. Porque eu ainda carrego a minha carência essencial. A minha carência essencial, que é ser acolhido, que é ser amado pelo que eu sou. E a questão vai mais a fundo ainda, gente,
Porque quando eu digo ser amado pelo que eu sou, ser amado pelo jeito que eu sou, indica que eu preciso primeiro gostar de mim. Que eu preciso primeiro me aceitar como eu sou. Então, o merecimento e a autopermissão para eu construir e cocriar de uma forma mais efetiva, para eu cocriar de uma forma consciente, para eu cocriar algo de uma forma, o pessoal fala, né, vai virar mágica, né? Não, não vai virar mágica. É só entrar em fase com o Criador. Como é que vocês acham que Jesus cocriou aquele pão e aquele peixe todo que ele distribuiu? Ah, mas Jesus era filho de Deus. E você não é? Eu sou filha de Deus. Eu sou. E eu tenho certeza que você também é. Porque todos nós somos filhos de Deus. Independente da crença de cada um. Porque todos nós somos emanação de uma grande, maravilhosa e fantástica fonte emanadora, que é Deus. Ah, Deus, Jeová, Shiva, Orumilá, sei lá, o nome que você queira dar, para mim tanto faz. Essa grande força emanadora, ela é em si, independente de você. Ah, eu não acredito que Deus existe. Tá bom, então fica não acreditando, até o dia que você resolve parar de lutar e de nadar contra o fluxo, de nadar contra a maré, e aceitar que existe uma força muito maior do que a sua, e que essa força, ela vem de um núcleo aí, sei lá, da onde que está esse núcleo. Ah, mas onde está Deus? Que não me ouve, né? Porque aí a gente vai entrar naquela coisa. Ai, porque aí entra na vitimização, né? Ai, porque eu sempre peço, eu oro todos os dias e todas as noites, eu me ajoelho perante, e mesmo assim Deus levou o meu avô, minha avó, meu tio, meu filho. Gente, não é assim, não. Vai muito além disso, gente. Muito além disso. Vai muito, muito além disso. Não tem um Deus mauzinho que tirou seu avô, sua avó, seu filho, que levou pelo Covid, ou que levou pela, sei lá, qualquer outra epidemia, que levou pelo câncer. Não. São predisposições, são necessidades de aprendizado que nós nos expusemos a vivenciar para que a gente possa crescer internamente, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa dar continuidade e mostrar que a vida tem muito mais beleza e muito mais possibilidades do que aquilo que a gente limita. Eu não vou conseguir nunca interferir nos desígnios de Deus, porque é Ele que é o dono do brinquedo, não sou eu. Foi Ele que criou, mas eu que topei brincar. O brinquedo é dele, mas eu topei brincar com ele. Né? No momento que ele me cria, no momento que ele me traz para cá. Então, se eu quero ser um co-criador consciente, se eu quero ter essa manifestação consciente, essa capacidade vigorosa acontecendo na minha vida, eu preciso olhar para os meus conceitos e preciso olhar para as minhas limitações autoimpostas. Eu preciso olhar para o meu conceito de merecimento. Eu mereço? Eu mereço isso que eu quero? Ou eu não mereço isso que eu quero? Como que está isso lá dentro, sinceramente, não mentalmente, não racionalmente? Racionalmente, ok, eu digo sim, ok, eu mereço, sim, e pronto. Mas internamente, lá no fundo do meu ser, lá no fundo do meu ser, eu mereço? Ouça a sua criança. E aí sim, aí a gente vai poder fazer um movimento sincero dentro de nós para que a gente possa se permitir criar conscientemente as coisas para a nossa vida. De repente, a gente ainda está no castigo, a gente se colocou no castigo lá atrás, quando a gente ainda era uma criancinha, e não saiu desse castigo até hoje. De repente, você criou a fantasia de que seu pai e sua mãe se separaram por sua culpa. Então, dali para frente, você não merece mais nada. De repente, você se impôs um castigo
porque seu avô, sua avó morreu, ou seu cachorro amado, querido, morreu engasgado porque comeu alguma coisa que você deu para ele, e era a hora dele ir embora, e você se culpou. Dali para frente você não merece mais nada. Ou porque você não conseguiu salvar a plantinha que a mamãe tinha te dado para cuidar, dali para frente você não se merece, não se permite mais nada, porque você não é mais merecedor. Ou porque o seu amiguinho, ou porque o seu primeiro namorado, a sua primeira namorada, cansou do namorico que vocês estavam vivendo e resolveu desmanchar o namoro, resolveu seguir a vida, ou estava lá naquele momento de curiosidades e resolveu experimentar outras aventuras com outro ou com outra pessoa, e aí você se colocou de castigo e dali para frente você não merece mais ter nenhuma relação boa, você não merece cocriar nenhuma relação boa. Gente, o não merecer está de castigo. Foi você que se colocou lá e é só você que vai poder se tirar de lá. Porque Deus não te põe de castigo, não. Para com isso, não põe mesmo. Não põe. Ele fala, perdoa, cara, se perdoa, perdoa o outro, se perdoa. Se liga, acorda. E nós só podemos nos perdoar quando a gente compreende o porquê que a gente tá de castigo. Enquanto a criança não entende porque ela tá de castigo, aquele castigo não tem nenhum efeito de fato. Se a criança não entender o porquê que ela está recebendo aquele reforço negativo, né? Ela não vai mudar a conduta. Não vai. Não é. E aí, assim, não é espancar alguém, não é pôr dentro de um quarto escuro, não é nada disso. É fazer compreender a razão, o porquê. Por que você fez isso? Por quê? Pra que você fez isso? Por que você está de castigo? Pra que você está de castigo? O que você está fazendo com você? E avaliar o seu merecimento. E poder escrever. Escreve. Escreve com sinceridade. Escreve com sinceridade. O porquê eu não mereço. Ou o porquê eu mereço. Escreve os dois e compara. Escreve em uma folha, por que eu mereço ser um co-criador consciente e atrair tudo aquilo que eu desejo para a minha vida? E na outra você escreve, por que eu não mereço? E escreve com muita sinceridade todos os sentimentos que vierem. E compara, não joga fora. Volta nele no dia seguinte e releia. E procura sentir o que você está lendo ali. Sente. Ah, isso me incomoda, isso não. Ah, isso já acabou, isso já passou. E o que ficou? E aquilo que ficou, por que ficou? Para que ficou? Mergulha nisso. Porque o co-criador consciente, o co-criador que quer co-criar algo melhor, que quer construir coisas melhores, precisa, como em qualquer reforma, tirar os entulhos, né? Quando você vai reformar uma casa, por exemplo, o que você tem que fazer primeiro? Bom, primeiro eu tenho que tirar os móveis que estão lá dentro para deixar aquele espaço vazio para eu poder mexer aonde? Na estrutura. Então, se eu quero mudar uma parede de lugar, eu preciso destruir aquela parede anterior para eu poder construir uma nova parede, concordam? Óbvio, né? Então, aí eu vou lá, destruo aquela parede. E se eu deixar aquele monte de tijolos e blocos e tudo mais no meio desse recinto que eu estou construindo, eu vou conseguir espaço para construir a nova parede? Óbvio que não. Então, eu preciso tirar os entulhos dali de dentro. Eu preciso tirar os resíduos dali de dentro. Então, eu preciso olhar para o meu emocional. Eu preciso olhar com muita sinceridade, sem medo de lidar com os meus entulhos. E falar, poxa, isso serve ainda. Isso já não serve mais. Eu quero trocar isso
eu quero manter isto. Eu posso, por exemplo, não querer destruir, vamos supor, uma pilastra que para mim tem um mega significado e eu vou construir, aproveitando essa pilastra, eu vou construir um novo design dentro dessa reforma. E ok, não tem problema quanto a isso. Mas o importante é ter essa consciência de cocriação. Até onde eu estou naquele quartinho escuro, até onde eu estou no cantinho do pensamento, até onde eu estou sem poder comer a comidinha que eu gosto, até onde eu estou sem poder beber algo que me agrada, e toda vez que eu bebo eu fico mal, eu passo mal, toda vez que eu como aquele alimento me dá alergia, toda vez que eu como aquele alimento me dá dor de estômago, eu tenho azia. Por quê? Porque lá atrás, talvez, você tenha conectado com alguma coisa que foi dito. Você comeu o chocolate todo, agora você não merece mais ganhar chocolate. Você tomou todo o refrigerante, o suco, sei lá o que, seu guloso, só isso, só aquilo, agora você já não merece mais. Também você vai ficar de castigo uma semana, um mês, você vai ficar sem refrigerante, vai ficar sem nada durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E aquilo fica guardado, depois de uma semana você volta a tomar um refrigerante, né, na infância, porque aquele castigo que foi prometido para 1 ano, 2 anos, uma vida inteira, é esquecido, porque naquela hora da raiva as pessoas falam o que querem, sem pensar. E aquela criança guardou dentro de si esse registro. E lá na frente, quando já adulto, ela tem uma intolerância a determinados alimentos e vai saber por quê, né? Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma singularidade. Cada pessoa tem a sua história. Não é porque um teve que o outro teve igual. Não é porque um reage de um jeito que o outro vai reagir igual. Por isso que quando eu falo que cada caso é um caso, que na terapia a gente vai olhando individualmente cada história, é por isso. Porque cada um tem a sua história. Porque cada um traz a sua necessidade, cada um traz a sua busca pelo amor. E todos nós trazemos em comum a busca pelo amor. E é justamente por isso que quando Jesus veio para cá, esse Big Mestre que veio para cá, outros já tinham falado, mas ele que ficou bem marcante assim e que vem até hoje perpetuando aí mais de 2000 anos, perpetuando essa mensagem, ok, tem todos aqueles mandamentos, mas vamos reduzir a 2? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e a ti, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele reduziu tudo a amar. Amar. Amar implica em se amar. Se você não se ama, como que você vai conseguir amar o outro? Se é para amar o outro como a si mesmo e você não se ama, como que você vai conseguir amar o outro? E aí a gente vai vendo as aberrações que vão acontecendo no nosso dia a dia. As pessoas invejosas do Criador, os seres invejosos e orgulhosos porque não querem pedir ajuda, entram na vaidade de achar que são melhores, que podem mandar mais, entram na prepotência de se acharem donos da verdade e imporem para toda uma população, por exemplo, medidas que são insanas, mas que estão voltadas única e exclusivamente para o seu próprio interesse. Isso a gente já viu acontecer inúmeras, incontáveis vezes na história. Reis que são déspotas, outros imperadores, presidentes, governadores, né, capatazes, né? Lembra a época da escravidão, os capatazes? Enfim, isso vem se perpetuando na nossa sociedade justamente porque
nós estamos afastados dessa única sugestão, desse único convite, desse único mandamento que nos foi feito, que nos foi colocado, que é amar, né? Então Jesus baixa aí no pedaço e fala, ó, gente, vamos aprender a amar. E aí a turminha enfurecida diz, amar coisa nenhuma, vamos descer de pau nele, imagina, esse cara é louco, tá falando de amor, né? Que absurdo, né? E aí vem outro depois e fala, ó, só o amor constrói, né? Depois dele, só o amor constrói. E aí fala, essa pessoa é louca, imagina, o que constrói é o poder, né? Só quem tem poder é que pode construir alguma coisa. Então, eu digo para você, quem ama tem poder. Quem ama se empodera, porque o amor é poderoso, né? Mas não, o pessoal vai lá e distorce tudo e fica aí sofrendo. E a gente vive numa sociedade de muito sofrimento. Nossa sociedade é tão sofredora justamente porque a gente insiste em nadar contra o fluxo da vida. A vida está sempre em movimento, gente, independente das opiniões dos homens. Eu publiquei isso ontem no meu history e reafirmo aqui, a vida vai estar sempre em movimento, independente das nossas opiniões, porque a vida é fluxo, a vida é amor. A vida não julga, a vida não está nem aí para os nossos julgamentos. Se a gente resolve que a gente vai se construir, ela diz sim, ok, se construa. Se você decide que você quer se destruir, a vida olha para você e diz sim, se destrua. Se a vida olha para você e você diz assim, eu estou de castigo, ela diz sim, ok, você está de castigo. E se você diz, olha, agora eu não estou mais de castigo, agora eu quero ser um co-criador consciente, a vida diz sim, seja um co-criador consciente. Ou seja, a vida é fluxo, a vida é contínua, independente dos déspotas, dos democráticos, dos reis, rainhas, dos presidentes, dos imperadores, seja lá o que for. A vida vai continuar. Ela vai continuar. Sempre vai continuar. Porque ela é Deus em ação. E Deus em ação, ele é total permissão. Ele permite que você sofra e ele permite que você seja feliz. Ele permite que você construa e que destrua. Ele empresta o brinquedo dele para você fazer o que você quiser com a massinha. A massinha, você tem uma massinha na sua mão. A vida que te foi colocada nas mãos é a sua massinha de modelar. E você modela como você quiser. Quando você está bravo, você joga a massinha no chão e pisa em cima, ok. É um direito seu. Ele diz assim, faça o que você quiser com a sua massinha. E você faz o que você quer com a sua massinha. Ah, não, mas é que foi o meu amiguinho que pegou a minha massinha e roubou de mim. Não existe roubar a sua vida. Existe você entregar a sua vida. Porque você escolheu entregar a sua vida. Isso existe. Existe o bem e o mal? Existe. Claro que existe. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, quando você não tem conexão com o bem, com o construtivo, com o bom, você está em conexão com o mal, porque nós vivemos numa bipolaridade. Ah, eu tô mal. Tá mal porque você está desconectado do fluxo da vida. Você está desconectado, está nadando contra a maré e está passando mal mesmo, está fazendo um enorme esforço para ficar nessa dinâmica. E a maldade existe? Claro que existe. Ela é nossa criação. Ela é criação dos homens. Porque nós somos co-criadores. Nós criamos com as nossas massinhas. E nós somos maus? Somos. Todos nós somos luz e todos nós somos sombra. Ah, então eu vou extirpar o meu lado sombra. I'm sorry. Se você fizer isso, você vai ficar aleijado. Sinto muito em te dizer, mas se você fizer isso, você vai extirpar a sua potencialidade. Ah, eu vou anular o meu ego.
Sinto muito também. Se você anular o seu ego, você vai virar o quê? Mais um aleijado. O ego tá aí para te servir. Acolha o seu ego. Trate ele com carinho. É como um cachorro. Um pitbull. Ele pode ser uma fera e pode ser o seu melhor amigo, se você souber cuidar dele. Então, coloque o seu amigo para trabalhar a seu favor. Use a força do seu ego que te protege de uma forma construtiva, de uma forma aonde você possa ser, aonde ele possa ser para você esse criador de oportunidades aqui na terceira dimensão. Ele tem um instrumento. Ao invés de ficar alimentando ele com inveja, com fofoca, com disque-disque, com maldades, com planos para dominar o mundo, né? Em vez de fazer isso, ofereça ao seu ego algo bom, algo legal, como altruísmo, né? Puxa, olha que coisa legal, em vez de eu querer invejar o meu vizinho que comprou o carro zero e falar que ele é feio, bobo, chato, porque ele é um exibido, eu olho para aquilo com sinceridade e digo, puxa, que legal que ele comprou aquele carro zero, né? Carro bonito. Puxa vida, eu mereço ter um carro assim também. Eu quero um carro assim também. Eu fiquei com inveja dele. Então, ao invés de eu querer destruir o carro dele, eu vou querer um carro bem legal para mim também. Ao invés de eu ficar sofrendo sozinho lá no meu cantinho, ao invés de eu ficar no meu orgulho, né? Ai, que orgulho de ser um sofredor, eu digo, puxa, eu não dou conta sozinho. Então, eu vou usar o meu orgulho para entender que eu posso sim pedir ajuda e que isso não vai me destruir e que isso vai ser uma coisa muito legal. E eu posso pegar a minha avareza de, eu não dou nada para ninguém, ou eu não quero dividir nada com ninguém, e experimentar o compartilhar. E quando eu experimento que compartilhar me traz muito mais conhecimento do que eu ficar guardando aquilo que eu sei só para mim, eu posso crescer com isso. Então a minha avareza ela vai estar sendo trabalhada numa forma positiva dela. E se eu posso pegar a minha gula pela vida, em vez de ficar focado, né, em só acumular, guardar, comer, né, mais e mais, naquela ânsia de dominar, eu posso pegar e escolher como que eu vou usar isso e compartilhar. Olha, eu fui muito guloso com aquele conhecimento agora, eu compartilhando, eu vejo que ele pode me trazer milhões de possibilidades novas. E eu pego aquela preguiça e olho para ela com sinceridade e digo assim, poxa, eu percebo que você existe dentro de mim. E eu tenho preguiça por quê? Porque eu tenho medo que as pessoas não reconheçam o meu trabalho. Então eu tenho preguiça de fazer, porque ai, que saco, né? Que tédio. E aí eu percebo que tem um outro lado que diz assim, você é capaz, você pode, você consegue. Né? E aí eu vou e invisto em mim. E vou percebendo que tudo isso que eu não faço, que tudo isso que me coloca no contrafluxo da vida é pura imaturidade do meu espírito. E ao invés de eu ficar com raiva de mim, porque me coloco contra o fluxo, né? Porque ainda por cima tem essa, né? Quando você percebe que você fez alguma coisa que impediu que você entrasse no fluxo, ainda você fica com raiva de si e se coloca mais uma vez de castigo. Que raiva! Por que eu fiz isso? Por que eu não lembrei? Por que eu não percebi? E entra naquele processo de cobrança de novo, ou seja, naquele círculo vicioso de novo. E aí você não se ama novamente. E aí você continua naquele processo de não se reconhecer. E aí você perpetua
essa dinâmica. Então, a tua cocriação consciente não traz o resultado. Aí você fala, puxa, mas eu já usei várias técnicas, eu já fiz todas as técnicas lá da lei da atração e não dá certo. Eu já usei todas as técnicas que me ensinaram de Grabovoi e não dá certo. Porque eu já fiz o que você falou do Ho Oponopono e não dá certo. Ah, eu acho que isso tudo é uma grande bobagem. É um monte de mentira. Porque aí você entrou o quê? Na raiva. Porque você não conseguiu na hora que você quis. Sabe que você não fez o básico, gente, que é retirar os entulhos para poder fazer a reforma? Que é, você fez a reforma, aí você pega e traz todos aqueles entulhos que você tinha tirado para dentro de novo. E aí, o que adianta? Você fez a reforma e trouxe os entulhos de volta. Que resultado que você vai ter se você está com todos os entulhos de volta? Se você volta naquelas mesmas crenças, se você volta naqueles mesmos posicionamentos, se você volta naquele mesmo padrão de revoltadinho por isso ou por aquilo, a sua revolta não vai fazer a menor diferença no fluxo da vida. Porque a vida só vai te dizer sim. Quer ficar revoltado? Ok. Quer não ficar revoltado? Ok. Quer nadar a teu favor? Ok. Quer nadar contra? Ok. A vida é assim, é fluxo. O amor é fluxo. Deus é fluxo. Se hoje existe esse momento que nós estamos vivendo, é uma chance para a gente voltar para o fluxo. Ah, mas isso é manipulação dos poderosos. É sim, é manipulação dos poderosos. Sim, também. Mas não é só. Que poderosos são esses? Não existe um poderoso maior do que o próprio Deus. Não existe uma força maior do que a própria vida. Não existe. Ah, não, eu mato, então eu sou mais poderoso. Lê do engano. Você não matou. Você pode ter destruído um corpo, mas você não matou. A essência divina, a centelha divina que habitava aquele corpo, aquele ser, você não matou. Aquilo vai continuar existindo, porque aquilo é Deus. Você não mata Deus. Ah, eu mato sim, eu matei Deus dentro de mim. Falou. Vai ficar lá no cantinho do pensamento o tempo que você quiser. E a vida vai dizer, ok, o dia que você quiser eu tô aqui para você. Retorne a qualquer momento, eu estou aqui para você. E o que essa manipulação toda está acontecendo é para quê? Para despertar nas pessoas consciência. Ela serve para despertar consciência. Para você olhar ao seu redor e se dar conta para quem que você está emprestando a tua massinha de vida. Para quem que você está entregando a tua massinha de vida. Para quem? Para que crença? Ah, porque o fulano mandou eu fazer assim assado. Ok, avalie se esse assim assado tem sentido, é coerente dentro de você. Se tiver sentido, siga. Se não tiver sentido, não siga. Faça aquilo que você sente que deve fazer. Isso tudo que a gente está vivendo, esse tempo de isolamento, é para que cada um possa tirar os entulhos de dentro da sua reforma ou manter. E se eu não tirar nada? E se eu ficar do jeito que tá? Ok. É a tua escolha. Ok. É a tua crença. Ok. É o que você se permite. Se é só isso que você se permite, tá tudo certo. A vida vai continuar independente da tua escolha. Independente da minha escolha. Ela vai continuar. E ela vai continuar independente se o programa Vida em Movimento faz sucesso ou não na web. E o que eu estou dizendo para vocês vai continuar independente. Simplesmente independente. Porque assim é o fluxo. Assim é o fluxo. E nós podemos, sim, escolher o fluxo que a gente quer para a nossa vida. Faça a sua escolha.
quer ser um co-criador consciente, de fato, vai dar trabalho, vai ter que fazer reforma, vai ter que tirar os móveis, vai ter que tirar os entulhos, e depois da reforma você vai ter que ter critério para redecorar o seu ambiente interno. Eu gosto de antiguidades, ok. Você pode amar antiguidades e trazer antiguidades para dentro de você de novo, mas com a consciência de que é uma antiguidade é apenas um ponto de referência e não a regra a ser seguida. Apesar de que o antigo contém em si a sabedoria daquilo que ele viveu, o antigo contém em si a sabedoria daquilo que ele viveu. Enquanto que o velho entrou na decrepitude natural da vida. O velho perdeu a sua serventia, ficou velho. O antigo se mantém servil. Ele ainda presta serviço, porque ele ainda serve como referência, compartilhando a sua experiência. O velho já perdeu essa serventia. Ele não tem mais o que compartilhar. Ele deixou de servir. E qual será o nosso papel nessa vida? Será que nós vamos ser antigos? Nos tornarmos antigos, como Sócrates, Platão, e deixarmos um legado para a vida? Ou vamos ser velhos que morreram? Velhos. É algo para se pensar, né, pessoal? É algo para se pensar e se avaliar profundamente. Gente, eu vou encerrar, né, com o nosso anjinho do dia, que é o anjinho, olha que lindo, o anjinho do renascimento. O que você quer fazer com a sua vida? É tua escolha? Quer ser um co-criador consciente? Dá trabalho, sim. Olhe, volte lá nos primeiros programas. Estão ali disponíveis no YouTube, no meu canal no YouTube, Nirley Crespo. Volta lá, assiste de novo. Assiste com o teu coração, deixa a crítica de lado. E no próximo programa, a gente conversa a esse respeito. Fiquem na paz e tenham uma maravilhosa semana. Namastê.